Tá um pouco complicado ser fã Pokémon em 2019. Eu diria mais, a franquia Pokémon tá passando por uma transição que quem é fã mesmo tá acompanhando um show de horrores. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, lá vem o camaleão reclamar. Mais ou menos, mais ou menos. Fica aqui porque esse vídeo tem um teor de curiosidade, eu acho que é bacana pra gente até conversar um pouquinho. Eu ia fazer um vídeo sobre fanservice, mas eu vou deixar esse vídeo pra fazer depois, porque eu acho que a gente tem muito pra conversar sobre esse assunto. Então, se você quer conversar um pouco desse assunto aqui no canal, sugiro que você vá lá no meu Twitter, eu abri inclusive um tweet lá, pra você falar um pouquinho sobre o que você acha de fanservice na franquia Pokémon, o que tá faltando, o que não é necessário, o que é necessário, link na descrição, me segue no Twitter também, tá? Bom, mas hoje eu decidi partir para um vídeo que eu acho que é muito interessante. O lance da Misty e o futuro da Misty com o Ash e o questionamento de intelecto que não para, né? 2019 tá sendo, de fato, um ano revelador. Amanhã, inclusive, é a data limite. Será que amanhã a gente chega no ápice da franquia Pokémon? Não sei. Brincadeiras à parte, pessoal. O que tá acontecendo, Camaleão? É o seguinte, eu vou colocar aqui uma entrevista, inclusive que foi localizada aqui pelo site Pokémon Blast News. Gosto muito do site, gosto muito lá do Danilo, toda da direção aqui do site. Eles sabem disso, então adoro divulgar o trabalho deles. Mas vamos lá. Eles localizaram aqui essa reportagem, que inclusive fala aí sobre uma entrevista que desmente que essa mulher... Tá vendo essa mulher? Quem que é essa mulher? Fala pra mim, quem que é essa mulher? É a Misty. Não, não é a Misty. Saca só. Diretor de filme Pokémon desmente a antiga teoria dos fãs. Já se passavam 20 anos desde que o primeiro filme de Pokémon estreou no Japão. Naquela época, a vinculação de um trailer especial gerou grande reação entre os fãs e produziu uma teoria que perdurou ao longo do tempo. No trailer, duas mulheres são vistas com uma garotinha. A questão é que uma das mulheres se parece com uma versão mais velha de Misty, o que levou os fãs a especularem que a garota seria a filha da treinadora no futuro com Ash. Então, durante a premiere do filme Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution, inclusive filme que estreou semana passada, o diretor do primeiro filme, Kunihiko Yuyama, foi questionado a respeito desta teoria, o qual confirmou que ela é falsa. Confira o que ele disse. Honestamente, é uma ótima questão, muito obrigado, mas na verdade não é uma versão adulta da Misty. Era uma imagem de um adulto com uma criança, mas eu acho que muitas pessoas interpretaram incorretamente. Realmente não é uma versão adulta de Misty. Se você me dissesse que a Misty compartilha dos mesmos, eu não diria problemas, mas das mesmas características das enfermeiras Joyce e das guardas Janice, eu iria entender que essa não é a Misty. Mas não acho que é o caso. Gente, assim, o porquê que ele falou isso? Porque eu vou deixar o trailer pra vocês conferirem, tá? Esse trailer eu não posso reproduzir ele aqui por conta da Show Pro, mas link na descrição, no izinho, em algum lugar vai estar, você vai encontrar. E, gente, como assim essa mulher não é a Misty, velho? Como? Como? Eu vou colocar aí do lado, uma da outra. Gente, isso obviamente é a Misty. Mas por que, Camaleão? Por que que ele iria desmentir? Ora, é evidente, né? Eles não querem resgatar nada lá de trás. Tipo assim, eles descontinuaram completamente a saga clássica, né? Tudo da saga clássica, o que eles gostam da saga clássica é exclusivamente efeito nostalgia. Já falei isso aqui no canal sobre como o canto tá saturado na franquia e como eles usam e abusam disso. Mas por que que o diretor iria desmentir isso? Porque Misty já não é mais um personagem que provavelmente terminará com o Ash se eles decidirem concluírem a história do Ash ou deixarem ele um adulto. Porque esse é um papel que eles jogaram pra Serena. Então pense só, o conflito de interesses que a gente não tem agora. Uma personagem foi criada assumidamente pra ter uma relação com o Ash, ou pelo menos um interesse pelo Ash. E aí, essa personagem, ela tem todo o seu desenvolvimento que, desculpa, vou até mesmo falar isso no futuro aqui no canal, fazer um vídeo especial sobre a Serena, mas
Assim, eu não concordo com a forma com que a Serena foi tratada no anime Pokémon XY. Ela foi, assim, gado pro Ash. Só. Porque ela poderia ter um potencial muito maior. Nós sabemos. A Serena ficou por uma saga gigantesca, assim, parada, né? Sem função alguma a não ser ficar com o rosto vermelho e, enfim, nós termos a perspectiva de uma menina que está apaixonada pelo menino, mas não consegue dizer isso pra ele. Mas, enfim. Ainda assim, essa personagem foi criada para esse propósito. Tanto que o roteirista, no começo de 2017, se eu não me engano, acho que os últimos dias de 2016, primeiros dias de 2017, vou deixar inclusive a entrevista aí no izinho, ele confirmou que sim, a Serena beijou o Ash no momento da escada, e ao mesmo tempo, né, ele vê aí como possibilidade o Ash terminar com a Serena no final, né? Ficar com ela, concluir a sua história com a Serena. Isso, obviamente, deixou a galera, né, toda assim. E o diretor de Pokémon XY, que é diretor até então do anime Pokémon, o Tetsu Yajima, acabou deixando uma mensagem oculta no último episódio de XY, com as flores chamadas Gypsophila. Perdoem se eu pronunciei o nome dessa flor de forma errada. Mas o que acontece, Camaleão? É o seguinte, no final de Pokémon XY, o Ash chega em sua casa. E a casa dele ali, né, pelo menos na perspectiva que nós temos, está rodeado dessa flor. E comumente elas são brancas e elas são usadas em casamentos. Ela também significa reunião de família e também casamentos. Ao mesmo tempo, nós temos a Serena chegando em Hoenn. E quando a Serena chega em Hoenn, o que está acontecendo com a Serena? As mesmas flores, só que agora rosa, né? Porque existe uma variação dessa flor, aparecem do lado da Serena quando ela chega em Hoenn. E na cor rosa simboliza o amor e o romance. E essa é a mensagem oculta do último episódio de Pokémon XY entre Ash e Serena. Então fica muito evidente que o diretor, né, no caso o Tetsu Yajima, ele conduziu bem a história, né? E faz sentido agora. Tipo assim, talvez lá em 1900 e Guaraná com rolha, a possibilidade do Ash ficar com outra menina era, né? Tipo, não, é Ash e Misty. Mas a história se desenvolveu tanto, mesmo, né, respirando por aparelhos, a história se desenvolveu tanto que chega a ser ridículo a possibilidade do Ash não ficar com a Serena no final das contas. Por mais que você goste dela ou não, eu prefiro 1000 vezes hoje ver a Misty com o Tracy, que pra mim faz muito mais sentido, pelo que já foi mostrado de material dos dois, do que com o Ash, né? Então, assim, é óbvio que ele disse que não era a Misty naquela cena, porque daria um trabalhão depois pra ter que reexplicar tudo dentro do universo do anime. Só que ele poderia ter saído dessa com maestria. Ele poderia ter dito, não, naquela época, a gente realmente pensava em, sei lá, arquitetar uma história onde o Ash e a Misty acabassem tendo um final feliz e romântico, né? Onde talvez o anime evoluísse com o seu público. Só que isso não aconteceu. E isso é horrível, né? Porque, tipo assim, eu acho que Pokémon, ele vai sempre sofrer, assim, essa sombra de não ter evoluído com o seu público, né? Que foi uma coisa que, por exemplo, aconteceu com Naruto. Não estou aqui entrando em mérito se Naruto é bom ou ruim, se Boruto é bom ou ruim. Mas uma coisa, a gente precisa concordar, né? Que Naruto foi um anime que explodiu mundialmente e ele evoluiu com o seu público. Ou seja, ele teve as suas fases. Naruto teve sua saga como criança, como adolescente, e depois, agora como um adulto que tem um filho, e o ciclo recomeça. Então, pra mim, é muito mais engenhoso a forma com que Naruto desenvolveu sua trama do que Pokémon, né? Então, talvez, acho que Pokémon sempre vai ser rodeado aí por essa péssima decisão. Então, obviamente, ficou, assim, nítido que o diretor do filme desmentiu, né, que essa mulher era Misty. Mas só se você for muito cego e muito lambe-saco de qualquer coisa da franquia. Porque é óbvio que essa mulher é a Misty, a não ser que a Misty tenha outras irmãs ou sei lá, ou seja, um clone da Misty. Vai saber, né? O filme 1, inclusive, é tudo sobre clone, quem sabe? Mas, gente, é assim, sabe?
É uma coisa que você tem a oportunidade de dar uma resposta bacana, entendeu? Você tem a oportunidade de ir lá e falar, não, cara, a gente tinha uma ideia de dar uma progressão ali pra história, mas no meio das coisas a gente decidiu não, cortamos isso, não faz parte do conteúdo original, vida que segue, né? Até porque isso nem é canon, então, tipo, não teria problema nenhum contar o real lance. Tanto que ele é muito evasivo. Ele não fala real, assim. Ele só fala, é uma mulher com uma criança, um adulto com uma criança. Tipo, sabe? É muito nonsense da parte do diretor, sabe? Então, assim, tá complicado, sabe? Você ter que engolir certos tipos de coisa. Então, assim, esse vídeo, inclusive, ele vai fazer parte de uma série de vídeos que eu vou trazer aqui pro canal sobre a transição de Pokémon. Porque se eu for trazer um vídeo completamente gigantesco, ele pode ser interpretado de uma forma errada, ficar cansativo e tal. Mas esse é um exemplo do que tá acontecendo com a franquia na sua transição, né? E o que seria essa transição, Camaleão? É tipo assim, tudo lá de trás parece que tá sendo, tipo assim, revisto, como se fosse escolhendo feijão. Isso vai, isso não vai, isso vai, isso não vai, né? E até mesmo algumas declarações. E é evidente que essa desculpa foi muito mais pra preservar, né, a história do Ash com a Serena. Assim, pra mim, como consumidor da franquia, e principalmente do anime, e de todos os derivados do anime, fica evidente que é por isso que eles não querem, de forma alguma, né, deixarem que Misty e Ash, em alguma realidade, pudesse acontecer. O que eu acho meio... né? Tipo, poxa, não faça isso. Enfim, eu sei, é um anime pra criança, beleza, mas a gente cresceu, estamos tendo uma conversa adulta sobre um projeto de vocês, e vocês me mandam uma dessa, tipo... que fase, né? Bom, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? É a Misty? Não é a Misty? Problema, né? Problema, putz. E uma questão. Você gostaria que o Ash terminasse com a Misty ou com a Serena? Sem deixar sua nostalgia afetar tanto, apesar que é meio tenso não exigir isso, né? Mas por uma questão de que você consumiu das duas personagens. Com quem você acha que o Ash deveria terminar? Misty ou Serena? Me diga aí nos comentários. Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço.